bem, irmãos? Louvar a Deus, cantar louvores, poder expressar nossa adoração, nossa gratidão, Senhor. É tudo que nós precisamos e é tudo que nós desejamos. Nosso tema hoje é o que Deus espera de você. É o que Deus espera de você. Quando eu estava meditando na mensagem, refletindo um pouco na mensagem, fiquei imaginando como os pastores aqui da igreja, Missão em Vida, têm se preocupado na pregação e nessa pregação trazer também um conhecimento à igreja do Senhor. Aqueles que têm participado presencialmente, aqueles que têm participado de uma forma virtual, têm podido ter a experiência de aprender um pouco aquilo que é pregado através da palavra. Esse tem sido a nossa preocupação como pastores aqui nessa igreja. Não apenas dirigir a igreja local, mas também cuidar das necessidades espirituais, querendo com que as pessoas elas saiam daquele período, daquele tempo de leigos para conhecedores da palavra do Senhor. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, Oséias capítulo 4, no versículo 16, diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Em algumas traduções diz assim: meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Rejeitaram a instrução, rejeitaram o conhecimento. Então nós temos como pastores aqui nessa comunidade ensinado a palavra do Senhor para que aqueles que praticam de fato essa palavra não pereçam, não se percam, não sejam destruídos conforme a palavra do Senhor nos diz. Então nessa noite não é uma noite diferente, é um momento onde nós vamos estar refletindo, pensando um pouco desse contexto de que, como igreja, o que eu devo ser, o que eu devo fazer, o que eu devo praticar, como eu devo me portar, qual é o meu objetivo como igreja. E nós queremos compartilhar isso nessa noite. Nós queremos então, lá no início, lá na primeira, esse, primeiro, depois, esse aí, não, passa, vai lá, esse aí. O texto que nós vamos ler, né, é 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 11 e 16, eu quero compartilhar com irmãos a palavra nesse texto aí. De 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 11 até o versículo 16. Diz assim, versículo 11: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as... Vocês estão na frente, eu consigo. Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois que lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Olha o que diz o texto. Eu até grifei, estou ressaltando ali algumas partes desses versículos, porque é bem interessante isso. Ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus.
que buscamos ter esse conhecimento de Deus, através da leitura da palavra, através da nossa comunhão, através da nossa interação com Deus, nós precisamos entender que nós precisamos buscar nesse Espírito a revelação, o discernimento, a compreensão de quem de fato é Deus. Versículo 12 diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Isso é um fato, é uma realidade. Nós só vamos entender as coisas de Deus através do Espírito de Deus. Você possivelmente já tenha tido a experiência de ler a Bíblia e poder entender, porque ver que o Espírito Santo está fazendo você entender, que o Espírito Santo está abrindo a sua compreensão e seu entendimento, para que de fato você possa entender e discernir melhor o que o Deus está falando por meio, através da sua palavra. Ele fala no versículo 14, e também no versículo 15, e também no versículo 14 e no versículo 15, ele fala de discernir as coisas espirituais. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Versículo 16 diz: nós temos a mente de Cristo. Então, irmãos, é bem necessário que nós possamos então entender o que esse texto ele está nos revelando, ele está passando para nós, para que nós possamos então viver uma vida segundo um padrão que Deus quer para nós. Essa dinâmica precisa ser real. Nós lutamos contra o pecado, contra as práticas do mundo, e a nossa tendência, a tendência natural, é nós desvirtuarmos tudo, tirar a virtude de tudo isso aqui, de tudo isso. Não buscamos de fato a ajuda do Espírito Santo como nós devemos buscar para poder entender as coisas de Deus. Não buscamos, na verdade, a presença do Espírito Santo para nos fazer entender por que passamos por determinados problemas na vida. Continuamos caminhando e nessa caminhada questionando, às vezes murmurando, às vezes perdido completamente, sem saber o rumo que nós estamos tomando, porque nós não estamos buscando em Deus essa direção, essa orientação, não estamos buscando em Deus essa revelação. E eu quero usar um personagem bíblico nessa noite, que ele vai nos ensinar muito também nesse contexto que nós estamos pregando hoje, nessa mensagem que nós estamos trazendo hoje. Vai nos fazer entender quem de fato nós somos e como nós agimos em determinados momentos da nossa vida. Através desse personagem, nós vamos ver também algumas características em nós. Nós vamos ver quem de fato nós somos, ou como de fato nós agimos em determinada situação da nossa vida. Eu quero usar um personagem, então, eu quero usar esse personagem e quero falar um pouco desse personagem para a gente poder entender melhor e perfeitamente como nós também, de vez em quando, em algumas situações, saímos do foco no seguinte sentido: ficamos perdidos porque nós podemos estar passando algum problema na nossa vida, ou então nós estamos assim, completamente perdidos dentro do nosso pensamento e dentro da nossa compreensão. Nós não temos a compreensão necessária para fazer a leitura de alguns fatos e acontecimentos que acontecem, algumas situações que acontecem conosco.
Nós ficamos completamente perdidos. Nós não sabemos por que acontece isso ou por que acontece aquilo. E qual é então a nossa postura, a nossa conduta dentro de determinadas situações. Por isso que nós lemos esse texto. Nós lemos esse texto porque nós precisamos entender que essa dinâmica ela precisa ser real na nossa vida, de forma que nós possamos então discernir todas as coisas na direção do Espírito Santo, não necessariamente na nossa capacidade intelectual. Às vezes nós queremos discernir no nosso conhecimento, através do nosso conhecimento, nós queremos discernir, fazer uma leitura através daquilo que nós conhecemos. Nós aplicamos de fato toda a nossa cosmovisão, toda a nossa leitura de mundo para interpretar determinada situação que nós vivemos. E nós não necessariamente buscamos a direção do Espírito Santo para poder entender o que Deus quer, como eu devo proceder, o que eu devo fazer. Quando nós estamos perdidos em determinados fatos e situações que acontecem conosco, nós então começamos a questionar Deus, começamos a murmurar, começamos a perguntar por quê? Por que aquilo? Por que isso? Por que essa situação acontecendo? Nós não temos a capacidade de fazer uma leitura e chegar a uma conclusão do que nós precisamos mudar ou do que nós precisamos viver para fazer com que esses acontecimentos eles se transformem em bênção na nossa vida. Mesmo necessariamente nós pensando que isso que está acontecendo vai trazer uma destruição, um mal completo na nossa vida. Hoje, nós nos deparamos com situações que estão acontecendo no mundo, situações que estão acontecendo na igreja. Mas eu devo, como igreja, fazer uma leitura da minha vida. Eu não apenas preciso fazer uma leitura no sentido coletivo da igreja em geral. Evidentemente que eu também preciso olhar para esse contexto, mas eu também preciso fazer uma leitura minha como igreja, de forma individual. Eu quero tratar desse assunto hoje de uma forma coletiva, mas também de uma forma individual. Você não pode só olhar no sentido coletivo, não olhe no sentido coletivo, olhe no sentido individual. Você como igreja, você recebendo esse chamado e tendo essa palavra para você, para viver ela para você. Você ser uma referência dentro desse contexto de igreja. Eu quero usar um personagem, que ele é um personagem que ele tem características, ele tem qualidades, ele tem caráter. Ele foi um homem que quem deu testemunho dele foi o próprio Deus, que falou, que revelou quem ele era. E no entanto, algumas situações aconteceram. E as situações aconteceram e a leitura não foi feita de uma forma como deveria ser feita, porque faltava conhecimento. Conhecimento. E tudo que nós temos nos preocupado aqui nessa igreja, Missão em Vida como comunidade, como igreja, é trazer o conhecimento necessário para que a igreja ela caminhe de forma individual também, não necessariamente só de forma coletiva, mas também de forma individual, cada um fazendo o seu papel como igreja, dentro da igreja e fora da igreja. E quando eu falo fora da igreja, eu falo na família, eu falo no trabalho, eu falo na faculdade, eu falo na sociedade em geral, nos meus relacionamentos. Eu me apresento como igreja do Senhor, levando a presença do Espírito Santo e discernindo todos os fatos e acontecimentos. E assim, Deus vai ser glorificado.
E o próprio Deus vai poder dar testemunho de mim, de você, dizendo: Ele tem sido fiel à revelação da minha palavra. Ele tem sido fiel em fazer uma leitura muito espiritual da minha palavra, por conta de ter entendido, de ter compreendido que buscando o Espírito Santo, andando com o Espírito Santo, caminhando com o Espírito Santo, ele vai ter o que ele precisa de fato. Ele vai ter a resposta para os seus questionamentos. Ele vai ter a resposta para a sua situação, para as suas necessidades. Ele vai ter resposta para todas as coisas. Porque Deus fala na sua palavra que aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Não é uma palavra do pastor, é uma palavra de Deus. Então, se nós buscarmos ser pessoas que caminham com o Espírito Santo, que busquem a direção do Espírito Santo, nós vamos entender as coisas. Eu quero compartilhar esse momento com você, esse personagem. Quero que você faça junto comigo essa leitura. Faça junto comigo essa leitura e entenda o que Deus quer falar com você e comigo nessa noite. Amém? Passa para mim, por favor. Aqui. Tá, vamos. Passa para mim mais uma. Deixa aqui. Não, volta por favor, volta. Aqui é o capítulo 38. Puxa, eu não separei como eu tinha pensado em fazer, mas tudo bem. Aqui é o capítulo 38, e aqui é do versículo 1 até o versículo, se não me engano, versículo 5 ou 6. Aqui. Volta mais uma para mim, eu acho que está... passa mais uma. Aí. Ok, primeiro por aqui, depois a gente vai para aquela de lá. Aqui é o capítulo 1. Capítulo 1 de Jó. Nós vamos ver algumas características de Jó. Vamos conhecer, vamos relembrar. Relembrar e para alguns conhecer algumas características de Jó. Vamos conhecer, vamos tornar a lembrar, a ver novamente algumas características desse homem, tá? No versículo 1, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Versículo 1. Versículo 5 de Jó, capítulo 1. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem de madrugada. Ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Irmãos, o versículo 8 é uma conversa, segundo o texto bíblico, está ali, ó. Disse o Senhor a Satanás, é Deus falando. É Deus falando. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Essas são algumas características de Jó. Fazendo uma leitura, olhando para esse texto aqui, capítulo 1, versículo 1, 5 e 8, a gente pode chegar à conclusão que Jó era um homem que amava a Deus, que Jó é um homem que tinha uma comunhão com Deus, que Jó era um homem que procurava agradar a Deus. Segundo o texto bíblico, a gente entende isso, a ponto dele se preocupar com seus filhos.
e oferecer holocausto por cada um deles, porque ele pensava que talvez seus filhos tenham pecado no pecado. Então ele tinha uma característica de um homem de Deus. De um homem de Deus. Amém? Passa para mim mais uma. Não, aí, peraí. Ok. Está lembrado que eu falei para vocês aqui, para a igreja? Eu comentei o seguinte, que às vezes nós estamos passando por situações na nossa vida. Essas situações, elas podem ser situações complicadas, como também não. Qualquer situação que nós possamos estar vivendo. E talvez nós não conseguimos entender porque nós estamos vivendo essa situação. Não importa se ela seja uma situação boa ou se ela seja uma situação que nós podemos considerar como uma situação ruim. Não importa. Mas nós estamos vivendo determinada situação. Você já parou para, nesse tempo, refletir um pouco sobre essa fase, sobre esse período, sobre esse momento? Por exemplo, eu estou vivendo um período, vamos supor assim, de muita tranquilidade, no sentido de Deus estar me abençoando, e eu estou tendo a oportunidade de ter uma comunhão melhor com Deus, porque eu estou tendo tempo para isso, eu estou tendo uma oportunidade de conquistar as coisas que eu sempre sonhei, no sentido também material. Mas nesse momento, você também para refletir um pouco, no sentido de, poxa, o que está me faltando? O que eu preciso fazer a mais? Será que essas coisas eu estou conquistando porque Deus está me dando e eu estou fazendo as coisas corretas, como é que Ele de fato quer que eu faça? É discernir no sentido também espiritual. Se a minha vida está no altar de Deus, independentemente da fase que eu esteja vivendo, mesmo que essa fase, que esse momento seja um momento que eu considero muito propício para eu celebrar a minha vitória. Será que nesse momento também eu paro para fazer uma reflexão e para buscar entender alguns fatos que precisam ser acrescentados na minha vida? Porque a gente pode até relaxar um pouco por conta disso. Relaxar um pouco. Acomodar-se um pouco por conta desse tempo. Agora, num outro contexto, nós podemos estar passando dificuldade, problemas na nossa vida, e também não paramos para fazer uma reflexão do que de fato pode estar acontecendo. Se dentro desse contexto que eu estou vivendo, eu estou fazendo as coisas corretas e estou agradando a Deus. Ou, até mesmo, por não considerar esse tempo, esse momento tão bom na minha vida, eu começo a questionar a Deus, eu começo a murmurar, eu começo a me distanciar das coisas de Deus e da comunhão da igreja. Então, essa é a grande questão da nossa vida. Qual a nossa conduta dentro de determinadas situações? E aqui, nesse texto aqui de Jó, no capítulo 38, olha o que acontece com esse homem, que ele tinha toda essa qualidade que ele tem de fato, toda essa comunhão que ele tem com Deus. Ele estava passando uma fase, um período que ele considerava muito difícil, muito complicado para ele. Aí o capítulo 38 diz assim, um diálogo de Deus falando para ele. Olha só Deus falando para ele. Porque há um questionamento, quando Jó queria uma resposta de Deus. Jó queria saber por que ele estava vivendo tudo aquilo que ele estava vivendo, todas as coisas ruins que estavam acontecendo com ele. Ele queria uma resposta para aquilo. Ele estava questionando Deus. E olha o que Deus diz para ele.
Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade, disse ele: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Olha Deus falando, irmãos. Olha Deus falando com Jó. Prepara-se como simples homens. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre a linha de medir? E as suas bases sobre que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Todo o texto 38, eu não tinha como colocar tudo aqui, mas se nós fôssemos ler aqui agora, é Deus perguntando para Jó, Deus fazendo perguntas para Jó. Tipo assim, quem colocou limite sobre as águas, sobre os mares? Você já viu que o mar ele tem um limite? Você olha para o oceano, irmãos, uma quantidade enorme de água no planeta. E aquelas águas, ela tem um limite. Ela tem um limite. E quem colocou esse limite nessas águas, nesses mares? Foi Deus, o texto diz isso. Então, ele questiona Deus, e ele busca resposta de Deus, porque apesar dele ter toda essa comunhão com Deus, porque apesar dele ter sido um homem que Deus deu testemunho dele, falando das suas qualidades, das suas características, enfim, do seu caráter, ainda faltava muita coisa para Jó. Ainda faltava muita coisa para Jó. E às vezes nós nos acomodamos no nosso conhecimento, nós paramos completamente de buscar a Deus, como de fato nós devemos buscar para conhecê-lo cada vez mais. Essa proposta de conhecer deve ser uma dinâmica, um processo na nossa vida, contínuo, buscando um processo de conhecimento. Nós devemos buscar a Deus como nós nunca buscamos, sempre cada vez mais buscando a Deus nessa relação, nesse relacionamento, para nós de fato conhecermos a Deus e vivermos uma vida melhor. Melhor em que sentido? Fazendo a leitura que a gente deve fazer de determinadas situações que nós estamos vivendo ou que nós vamos viver. Podendo colaborar, cooperar na vida dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos amigos, porque nós temos o entendimento e a compreensão espiritual para fazer uma leitura, porque Deus nos deu o discernimento. Nós temos o conhecimento, nós estamos num processo de crescimento, de conhecimento, e consequentemente eu posso ser uma influência na vida das pessoas. Mas buscar, mas entender que por mais que eu tenha crescido no conhecimento, eu preciso ainda crescer muito mais. Eu preciso compreender muito mais, senão eu não consigo fazer a leitura nem de quem eu sou. E como eu devo me mover. E como eu devo permitir Deus me conduzir. Até onde? Parece que a gente às vezes considera as coisas de uma forma muito fácil e se acomoda com isso. Mas requer muita disciplina. Requer disciplina. Uma disciplina de oração, de leitura, de busca a Deus, de andar caminhando. E quando eu falo de ter uma vida de oração, e uma vida de oração é um estilo de vida. É um estilo de vida onde eu ando e oro,
eu falo com Deus, eu vivo uma comunhão com Deus, eu reflito na palavra de Deus. Não necessariamente pegar a Bíblia e estar lendo, não é só isso, mas também estar refletindo. Quando eu estiver fazendo qualquer atividade, eu vou refletindo e vou compreendendo e vou tendo experiência com Deus. E vou tendo essas experiências com Deus. Porque Deus vai começar a me trazer para o contexto que eu ainda não tenho vivido, de revelação da palavra de Deus. Ele vai me trazer, Ele vai pegar a minha mente, vai me levar dentro da palavra dEle, vai começar a me revelar o que Ele quer falar, de como Ele quer falar. Então nós precisamos nos despertar para isso, para esse conhecimento, para essa intimidade, para esse relacionamento com Deus. E Jó, e eu estou usando esse homem porque Deus dá testemunho dele, e ele de fato, ele é um exemplo de homem de Deus. Ele é um exemplo de um homem de Deus, mas que em determinado momento da vida dele, ele teve dúvidas. E ele queria explicação de Deus. E ele questiona, e ele quer respostas, porque ele não consegue fazer a leitura. Talvez, em algumas situações, de fato, e eu não estou dizendo que isso aqui é uma regra, que isso é uma regra, porque em determinadas situações, nós vamos estar, de fato, sem condição nenhuma de fazer uma leitura. Olha o que aconteceu com João Batista, quando ele estava preso. Ele estava preso, ele batizou Jesus Cristo de Nazaré, ele teve a experiência de ver aquela pomba, símbolo do Espírito Santo. Ele conhecia Jesus, e agora ele estava preso, e quando ele estava preso, ele falou para os seus discípulos: pergunta para ele se de fato ele é o Nazaré, ele é o Jesus de Nazaré. Ele estava com dúvida. Foi quando os discípulos chegaram para João Batista, chegaram para Jesus e perguntaram a Jesus, e Jesus disse para ele: vai lá e fala para ele o seguinte, os cegos veem, os surdos ouvem. E foi dando uma lista para ele falar para João Batista. Então João Batista estava no momento de angústia, de aflição, porque estava próximo da morte, e ele perdeu todo o senso de leitura, todo o senso de compreensão. Então isso aqui não é uma regra. Às vezes a gente vai passar situações na nossa vida que a gente vai estar tão apertado que a gente não vai ter condição de fazer uma leitura. Mas quase sempre as situações que nós vivemos e da forma que nós vivemos são situações que nós podemos fazer a leitura sim. Que Deus quer nos revelar, que Deus quer que nós tiremos proveito da situação para crescer no conhecimento dele, para entender que há um propósito em tudo, e que Deus está através desse propósito construindo alguma coisa em nós. E até na vida desse homem, nesse homem de Deus, Deus estava construindo algo na vida dele. Mesmo ele sendo aquele homem que ele era, como nós lemos no capítulo 1, que tinha todas essas características, toda essa qualidade, esse caráter, ele ainda precisava de mais conhecimento de Deus. Passa mais uma para mim, por favor. Aí a gente chega no último capítulo de Jó, no capítulo 42. Aí Jó começa a fazer uma leitura. Aqui, esse Jó de capítulo 42, já não é mais aquele Jó do capítulo 38. Porque Deus tem um diálogo com ele, faz as suas perguntas para ele, para que ele refletisse, para que ele pensasse, para que ele entendesse que Deus é Deus. Que segundo a palavra de Deus, operando Deus, quem pode impedir? Que Deus é aquele que pode fazer todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados.
Então, no decorrer da vida de Jó, ele foi vivendo esse processo de conhecimento, passou pelos seus momentos de questionamentos, querendo explicação de Deus, como nós também vivemos essa fase, vivemos esse período, mas precisamos chegar nesse conhecimento, nessa fase da nossa vida, que Jó chegou. Porque no capítulo 42 ele diz assim, ó: então Jó respondeu ao Senhor, agora é Jó falando: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho, sem conhecimento? Certo, agora olha, escuta que Jó fala. Certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escuta, e eu falarei. Vou fazer-lhe pergunta, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Agora aqui é outro Jó. Agora aqui é outro Jó que começa a fazer a leitura de tudo que ele viveu. E que agora ele começa a absorver e entender o propósito de Deus na vida dele. E ele então tem um diálogo com Deus, ele fala para Deus, ele expressa para Deus todo a sua leitura, o seu sentimento, a sua compreensão dos fatos que aconteceram. Porque agora ele chega a uma conclusão que ele não tinha chegado anteriormente. Agora, se esses fatos, esses acontecimentos, tudo isso passou-se na vida de Jó, como não passa na nossa? Como nós não vamos passar por um período, por um tempo, onde nós vamos querer resposta, querer explicação, questionar a Deus, porque nós não conseguimos entender, nós não temos a capacidade e a compreensão para fazer a leitura de um fato que está acontecendo. Então nós queremos às vezes até colocar Deus na parede e falar: se o Senhor não me explicar, não me responder, não vou mais para a igreja. Não vou mais para a igreja. Não vou mais. Porque tem que ser da forma que eu quero. Tem que ser do jeito que eu quero. Quem constrói a minha vida e a minha história sou eu. A gente faz desse jeito. A gente faz desse jeito. Por isso que muita gente sofre. Por isso que muita gente sofre. Por isso que eu ouço muita gente falar assim: poxa, Deus querendo conquistar a minha vida, e eu tive a oportunidade de ir para Deus, sem nenhum tipo de situação ou problema, e pelo amor, mas acabei tendo que sofrer, tendo que sentir muita dor, para então poder entender que eu preciso estar na presença de Deus. Muita gente falando assim: eu fui pela dor, vim pela dor, Deus me trouxe pela dor, porque eu lutei, eu não queria, e Deus tinha um propósito na minha vida. Hoje eu entendo isso, mas eu só vim porque eu passei por aquele problema, por aquela necessidade. Se não fosse isso, talvez eu estava ainda praticando e fazendo as coisas desagradáveis a Deus. Foi necessário, foi preciso eu passar pela... Tem até uma linguagem pentecostal que diz assim: passei pelo rolo de Deus. Passei pelo rolo compressor de Deus. Deus me colocou na peneira. Deus me colocou na peneira. Eu já ouvi muito, nós ouvimos muito isso, né? Deus me colocou na peneira. E eu tive que deixar tudo e seguir Ele. Foi desse jeito. Foi dessa forma.
Aí a pessoa ainda fala assim, hoje eu tenho o entendimento, a compreensão que tudo aquilo que eu passei foi por conta de Deus ter um plano, um projeto na minha vida. Senão eu continuo, eu estaria em lugar, fazendo a mesma coisa. Então, irmãos, o que falta para nós é entender, fazer a leitura das fases e dos tempos que nós estamos vivendo. Não podemos nos acomodar, não podemos tirar o foco daquilo que nós precisamos aplicar no sentido de buscar mais a compreensão e o entendimento. Se eu não tiver essa compreensão e esse entendimento, eu não fizer essa leitura, consequentemente eu vou estar sofrendo cada vez mais, porque eu não consigo entender que aquilo ali é algo de bom, pode ser algo de bom. Eu não consigo fazer leitura que dentro desse contexto que eu estou vivendo, eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso me aplicar em algumas coisas, eu preciso sair da acomodação, eu preciso mudar. Por isso que eu falo que é só sofrimento. Fica sofrendo, porque não consegue fazer leitura, e não consegue absorver, não consegue compreender, e não consegue mudar o foco para poder viver melhor. No sentido de fazer e falar isso que Jó falou. Eu não compreendia, Senhor. Eu não tinha o conhecimento necessário para fazer a leitura de tudo. Hoje, eu me arrependo de tudo. Falei coisas que eu não sabia. Então a gente fala, a gente faz coisas que a gente não sabe por falta de discernimento, por falta de compreensão. E a gente vive passando essa situação de sofrimento. Então, nós aqui, nessa comunidade, nessa igreja, como pastores que somos, nós temos nos aplicado a buscar o conhecimento para passar o conhecimento para a igreja, para que nós não pereçamos, conforme o texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Para que ninguém se perca, para que ninguém seja destruído, conforme diz o texto de Oséias, capítulo 4. Então nós temos nos aplicado a isso. Basta, porém, nós vivermos isso. Basta, porém, nós aproveitarmos, assimilarmos aquilo que é nos ensinado, o conhecimento que é nos passado, para que nós possamos crescer nesse conhecimento. Amém? Poucos lugares, irmãos, eu posso afirmar para vocês o seguinte: muitos lugares você vai se deparar com os líderes espirituais que estão preocupados de fato a ensinar, que buscam a Deus na leitura, que buscam a Deus na sua vida de oração, no seu devocional, porque entendem a importância de ter o conhecimento para poder passar para a igreja. Muitos lugares se faz isso, assim também como poucos lugares, lideranças estão se aplicando a isso. Aqui no Ministério Missão em Vida, você pode ter a certeza que está participando no lugar onde os pastores se aplicam em buscar o conhecimento e buscam intimidade com Deus para passar esse conhecimento para a igreja. Amém? Muito bem, irmão, vamos orar. Deus nos abençoe. Deus abençoe a vida de você que está assistindo em casa, dos irmãos aqui. Vem cá, Neto, vamos cantar mais uma música aqui. Vamos cantar mais uma música, depois nós vamos finalizar o nosso culto orando por cada irmão que está aqui, por você que está na sua casa. Amém? Vamos cantar. Obrigado, Deus, pela Tua presença neste lugar. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos instrui, que nos ensina,
que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Ó Deus, continua conosco todos os dias da nossa vida, Senhor, alimentando a nossa alma, nos revelando a Tua presença, nos mostrando de fato quem Tu é, fazendo com que o nosso coração esteja mais apegado ao Senhor. Tira toda acomodação da nossa vida, tira qualquer tipo de frieza espiritual, todo distanciamento do Senhor. Nós pedimos que o Senhor tire da nossa vida, no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Que o Teu Espírito Santo queime em nós, que o Teu Espírito Santo desperte em nós o interesse e o desejo cada vez mais ardente de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença, de estar na Tua presença, Senhor, Te louvando, Te adorando, Te bendizendo, no sentido individual, mas também no sentido coletivo, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai. Entregamos tudo diante do Senhor. Obrigado pela saúde, obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pela Tua salvação, pelo Teu zelo, cuidado que Tu tem tido conosco, ó Pai, os livramentos que Tu tem nos dado, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque nós estamos de pé, nós estamos porque o Senhor tem nos sustentado. Abençoa a nossa vida em tudo, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão aqui, abençoa os nossos irmãos que estão participando desse culto de forma virtual, Deus. Nós abençoamos todos e somos todos abençoados no Teu nome. Tua palavra diz que o Teu nome é o nome que está acima de todo nome, Jesus. E é no Teu nome que nós clamamos, é no Teu nome que nós buscamos alimento da nossa alma, Deus. Nós somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Continua nos guardando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada no Senhor Jesus. Amém e amém.